Glória a Deus. Vamos continuar falando da palavra de domingo passado. O tema vai ser o mesmo. Quem é o Espírito Santo? Você foi abençoado essa semana pensando sobre isso? Amém? Eu sei, eu creio que o Espírito Santo vai continuar falando com você. A gente tem uma percepção muito clara dessa bênção, né, do Espírito Santo, dessa bênção daquilo que a gente recebeu no domingo, quando a gente compartilha na célula e flui vida de Deus, né? Quando a gente compartilha na nossa casa, à mesa, no nosso culto doméstico, né? Um bom momento para você fazer um culto doméstico na sua casa é a hora que você está sentado à mesa com a sua família, orar, e não comer e sair correndo, né? E compartilhar ali, falar da palavra. De repente, se você quiser usar a palavra que foi falada no domingo, aquilo está queimando no seu coração, você pode compartilhar isso. Quando a gente percebe esses termômetros durante a semana, da coisa fervendo nas casas e nas nossas células, nos grupos pequenos, a gente percebe que o Espírito Santo está agindo e fazendo, e eu creio que Ele tem coisas preciosas para fazer nessa temporada na nossa vida. Deus vai fazer coisas grandes. Nós veremos o mover do Espírito Santo de Deus. Deus vai tocar corações, nós veremos milagres, nós veremos curas, nós veremos transformação de vidas, e os sinais vão seguir os que creem. Quantos creem, digam amém. Amém. Nós cremos, veremos sinais. Amém, irmãos? Glória a Deus. E o Senhor acrescentará os que hão de ser salvos. Porque onde tem sinais, porque tem gente que crê, também tem salvação. Essa é a promessa bíblica. A pastora Daisy falou da minha referência com o livro do pastor John Bevere. A minha primeira referência é o livro de Atos dos Apóstolos, para falar sobre esse tema, né? O Senhor tem enchido meu coração sobre o livro, a Bíblia. Sabe a Bíblia? Então, o livro de Atos dos Apóstolos me inspira muito a falar sobre as experiências do Espírito Santo. Por coincidência, o pastor John Bevere, ele cita, ele não... Mas, obviamente, vai falar do Espírito Santo, tem que falar de Atos dos Apóstolos, né? Mas tem um livro também que chama-se Espírito Santo, do Spurgeon, que também é um livro precioso. Aliás, eu nunca li nada ruim do Spurgeon. Se um dia você lê um negócio ruim dele, você fala para mim, para eu ver se é ruim mesmo, e aí eu vou contradizer você. Então... Mas essas são duas referências que eu tenho usado, e eu gosto de ler algumas coisas, por exemplo, os comentários bíblicos de alguns pastores que fazem sobre o tema. Eu gosto muito de ler as coisas do pastor Hernandes Dias Lopes. Eu não sei se você tem o hábito de ouvi-lo aí, ele é muito conhecido, né? Então eu leio e sou muito enriquecido com isso. Pronto, tá aí. Se você quiser mergulhar nessa coisa comigo, você já sabe, livro de Atos, Espírito Santo, tanto do Spurgeon como do John Bevere, e também o pastor Hernandes Dias Lopes, o comentário bíblico dele falando sobre o tema do Espírito Santo, você vai ser muito enriquecido. Mas vamos lá. O Espírito Santo, ele é a primeira pessoa mencionada na Bíblia, né, da Trindade. Eu falei muito com você para distinguirmos um pouco a Trindade, e tentei destrinchar um pouco, falando inclusive da forma de operação da Trindade, para a gente destacar aqui o papel do Espírito Santo na Trindade, mesmo sabendo que Deus, Pai, Filho e Espírito Santo é um Deus só. Então o Espírito Santo é Deus, o Filho, Jesus Cristo, é Deus, o Pai é Deus, mas eles são três em operação, né? Três papéis trabalhando em favor do seu povo, em favor da humanidade. Se a gente olha com atenção, o Espírito Santo ele é mencionado destacadamente antes do que os outros dois na Bíblia. Gênesis 1:1 diz o quê? No princípio Deus criou os céus e... De novo, no princípio Deus criou os céus e a terra. Se a gente olha para o versículo 2, diz o quê? A terra era sem forma e vazia, havia trevas sobre as águas profundas e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Se a gente parte de uma análise lá de Gênesis 1:26, a parte A do versículo, você pode ler depois, diz assim: então Deus disse, façamos os seres humanos, ou o homem, a nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Quem diz isso? Deus. Que Deus? O Pai, o Filho ou o Espírito Santo? Os três. Os três. Façamos é a primeira pessoa do plural, não? Façamos. Então, façamos. Os três falaram juntos ali, né? Façamos
talvez o pai, né, falando com os três, façamos o homem à nossa imagem. Quando você parte dessa análise, o Deus da criação, o Deus que criou os céus e a terra lá de Gênesis 1:1, provavelmente é o Deus da Trindade, né? Por quê? Porque eles se criaram tudo juntos, mas cada um desempenhando o seu papel. E aí o Espírito Santo ele é mencionado claramente no verso 2. Qual era o papel dele? O que ele estava fazendo? Pairando, se movendo, não vou dizer andando, né, mas como se voando sobre a face das águas. A gente vê nesse versículo 2 o papel do manifestador da obra, né? O papel do obreiro, daquele que vai lá e põe a mão para fazer, desde a criação, irmãos. E uma coisa que eu meditei muito essa semana, né? Esse já fez parte do nosso culto doméstico em casa, conversando nós 4, sobre o papel do Espírito Santo do Velho ao Novo Testamento. De que o Espírito de Deus estava presente o tempo todo agindo na terra. E é isso que eu quero destacar na nossa conversa de hoje. Mas vamos avançar. Se a gente parar para pensar, a gente precisa concluir algumas coisas importantes quando a gente olha para a Bíblia, a palavra de Deus. Primeiro, o Pai, Deus Pai, não está na terra. Sim ou não? Isso é claro para você? Ele não está na terra, porque a Bíblia fala que o seu trono está no céu. Jesus também não está mais na terra. Isso é claro para você? Jesus está onde? Assentado à direita do Pai. Mas eu acho que ele senta e levanta. Daqui a pouco eu vou dizer para você, porque lá em Atos tem um versículo que fala que ele estava de pé à direita do Pai. Mas beleza, ele não está na terra, sim? Você andou de mão dada com Jesus essa semana? Com Jesus? Com Jesus, não. Senão a gente precisa entender melhor algumas coisas. A gente ouve sempre as pessoas dizerem o quê? Jesus mora no meu coração. Você precisa de Jesus no seu coração. Você já ouviu isso? Você já falou isso? Já falou. Então tá bom. Mas a Bíblia deixa isso muito claro. Ele está sentado à direita de Deus. Eu não vou abrir esse versículo aqui, mas anota aí. A propósito, eu falei isso na semana passada, acompanhe a pregação sempre agora com a sua Bíblia aberta. Seja ela digital, seja ela de papel, porque você toma notas na hora ali e você faz apontamentos. Tem coisa que eu vou citar que não vai estar na tela, enfim. O que tiver na tela você pode tirar foto e tal, mas fique atento a isso. Participe da pregação da palavra, fazendo isso com a sua Bíblia aberta. E, se ela for eletrônica, desative as notificações dos seus aplicativos de mensagem. Desative a notificação do Instagram, do WhatsApp. Por quê? Porque a hora que você mergulhou na palavra e está prestando atenção na palavra, se você está com a Bíblia eletrônica e vem lá uma mensagem que você estava esperando, o que vai acontecer? Entrou na mensagem, aí lascou. Você vai perder o fio da meada. Beleza? Faz aí, ninguém vai perceber agora. Não é só porque eu falei, desativa aí e vamos junto. Mas vem para a Bíblia, né? Vamos concentrar aqui junto. Então, Marcos 16:19 fala disso, do Senhor assentado no trono. E quando a gente lê Atos 1, do 9 ao 11, esse texto eu quero ler com você. Atos 1, do 19 ao 11. A gente vê o que acontece com o Cristo ressurreto em corpo e aonde ele está agora. Vamos lá? Atos 1, do 9 ao 11. Tendo dito isso, foi elevado às alturas enquanto eles olhavam. E uma nuvem o encobriu da vista deles. Ficaram com os olhos fixos no céu enquanto ele subia. De repente, 2 homens vestidos de branco se puseram ao lado deles. E lhes disseram: Galileus, por que vocês estão olhando para o céu? Este mesmo Jesus, que dentre vós foi levado aos céus, voltará da mesma forma que o viram subir. Aí, quem são esses 2 homens? Anjos. Eles deixam claro aos discípulos, os galileus eram os discípulos que olhavam Jesus sendo assunto aos céus, subindo. E eles dizem para os discípulos o seguinte: olha, este mesmo Jesus que vocês estão vendo subir nas nuvens e que as nuvens o encobriram, vai voltar da mesma forma. Ele não vai voltar para a terra, a não ser que não seja dessa forma.
Que forma? Aparecendo nas nuvens. Você já pensou? Você quer ver Jesus voltar nas nuvens? Hã? Você quer? Vou fazer a piadinha. Eu não, quero subir com ele. Quem quer subir com Jesus? Aleluia. Mas ele voltará nas nuvens. Ele já voltou nas nuvens? Já ou não? Senão nós teríamos um problema aqui, né? Então significa que atualmente Jesus está no céu. Porque se ele não voltou nas nuvens ainda, a gente olha para a Bíblia é muito clara quanto a isso, ele está no céu. Pense na época que Estevão foi apedrejado. Atos 7, 55, 56. Esse é o texto. Esse aí eu também quero que você leia junto comigo. Vamos lá? Estevão, porém, cheio do Espírito Santo, levantou os olhos para o céu e viu a glória de Deus. E Jesus em pé, à direita de Deus. Então disse: vejo os céus abertos e o Filho do Homem em pé, à direita de Deus. Pensa nessa cena. Eu lembro que há uns anos atrás eu preguei de forma expositiva, né? Exatamente esse texto, Atos capítulo 7. Eu fui tão cheio do Espírito Santo pensando nisso. É como se Jesus quisesse dar uma antecipada para Estevão, que era um mártir ali, um mártir, morrendo por causa do Evangelho de Cristo Jesus. A Bíblia fala algumas coisas antes desses versículos que li, né? Acho que o capítulo mais longo de Atos, né? Então, nos versículos anteriores, toda a história que está acontecendo ali, e as pessoas tampavam os ouvidos para não ouvirem, e se projetavam contra ele, para atacar pedras nele. E aí, acho que o Senhor, movido de tanta compaixão, falou: deixa eu mostrar para ele um antigozo, uma alegria anterior do que vai ser, o que ele vai experimentar daqui a alguns segundos, que é me ver na glória com o Pai. A Bíblia fala que ele ainda estava vivo, tomando pedrada, e ele abre e levanta os olhos para os céus, e os céus se abrem, e ele vê Jesus à direita do Pai. É como se Jesus falasse: fica tranquilo, eu vim realmente preparar um lugar para você, e chegou o seu momento. Jesus é muito amoroso, irmãos. Jesus não se conteve, porque Jesus sabia que instantes depois ia receber Estevão, mas ele falou assim: olha aqui para onde você está vindo, filho. E aí a Bíblia fala que ele simplesmente morre ali, apedrejado, e ele vai aos céus. Com quem? Com o Pai e o Filho. O Filho estava onde? De pé à direita do Pai. Então está claro para você que Jesus está no céu? Glória a Deus. A verdade é que Jesus, ele tem essa posição de glória há mais de 2000 anos. Ele está ao lado do Pai, à direita de Deus, mas tudo bem, às vezes você incorre na tentação de dizer que Jesus mora no seu coração, e você fala isso para as pessoas, e fala: olha, você precisa de Jesus no coração, mas isso não acontece. Quem mora no nosso coração é o Espírito Santo. Ele é o manifestador, ele é o operador, é ele que está aqui. Não dava para ser Jesus. É importante a gente refletir nessas coisas para a gente pensar até no que a gente fala no dia a dia. Pensar nisso te faz refletir sobre a sua forma de viver. Quem é que te acompanha diariamente? Do que é que nós estamos falando? Remove de nós a religiosidade e coloca em nós uma realidade do que as Escrituras nos ensinam a respeito da Trindade, do papel do Pai, do Filho e do Espírito Santo na nossa vida. Amém? Eu poderia abrir o leque aqui de uma maneira muito vasta para falar sobre o Pai e sobre o Filho, mas o meu enfoque aqui é o Espírito Santo. Preciso só dizer algumas coisas do Pai e do Filho para a gente ter clareza. Quando a gente está pensando, inclusive, sobre o Espírito Santo, a gente precisa entender que Ele é Deus, e a gente precisa reconhecer Ele como Espírito, que é o Espírito Santo de Deus, o Espírito Santo que também é do Filho, e o Espírito Santo que é o operador das coisas que acontecem na terra. A Bíblia às vezes se refere ao Espírito Santo como Espírito do Filho, como Espírito do Pai, e com vários nomes. Mas você precisa entender que é o mesmo Espírito. O Espírito Santo, ele é o Espírito de Deus, o Espírito do Pai, ele é o Espírito Santo. Filipenses 1,19 e Mateus 10,20, a gente vê tanto Paulo quanto o próprio Jesus se referindo ao Espírito Santo de uma forma diferente. Vamos lá. Filipenses 1,19 diz o quê? Pois sei, por causa das orações de vocês e da provisão do Espírito de...
Paulo se referindo ao Espírito Santo como o Espírito de Jesus Cristo. Em Mateus 10, 20, está escrito o quê? Pois não serão vocês que falarão, mas o Espírito do Pai de vocês é que falará por intermédio de vocês. Então é o Espírito de Jesus Cristo, mas é o Espírito também do Pai, que é o Espírito Santo. Paulo e Jesus, então, respectivamente, se referem ao mesmo Espírito com uma nomenclatura diferente. Você olha para a Bíblia e você precisa entender de quem que se está falando. Eu lembro quando eu era adolescente, eu fiz essa pergunta na escola dominical ou no discipulado, eu não me lembro. Eu participei dos dois, eu vivi essa transição, mas eu perguntei para o meu líder, eu falava assim, quando é que eu identifico que na Bíblia eu estou lendo e é o Espírito de Deus? Porque às vezes fala o Espírito, né? O apóstolo Paulo fala muito, e aí eu lembro do meu líder, professor, falando, olha, quando você vê a palavra Espírito em maiúsculo, sozinha, provavelmente, se não tiver nenhum erro de ortografia na Bíblia, está falando do Espírito de Deus, do Espírito Santo. E quando for Espírito com letra minúscula, é o Espírito humano, né? O seu Espírito, né? E aí, obviamente, quando falar de um espírito imundo, né? Aí vai estar em minúsculo, né? Pronto, essa dica aí fica aí para você também. Como é que os três trabalham? Da forma como eu comentei na semana passada. Quem lembra? Não vou falar de tudo, não. Só vou lembrar da metáfora. Qual era a metáfora? O arquiteto, o mestre de obras, o construtor e o pedreiro. E o trabalhador da obra. Parece assim, você fala assim, nossa, mas o Espírito Santo ele é esse obreiro, né? Esse que põe a mão na massa. Quem é o arquiteto? É o Pai. Ele pensou. Quem é o que deu os ministérios, que dá a ordem? Quem é a palavra, o que fala, que dá os comandos? Cristo. E quem é que vai lá e põe a mão na massa? Quem é que está aqui hoje, operando as obras do Pai, que foram preditas pelo Filho, que diz que nós faríamos obras ainda maiores? É o Espírito Santo trabalhando em nós e através de nós. Essa é a forma dos três operarem. E tem um texto lindo de Lucas capítulo 11, 20, que eu pensei aqui para mostrar para você uma forma como Lucas, como escritor, destaca o Espírito Santo. Você vê também esse texto narrado por Mateus, em 12, 20, 24 de Mateus. Eu só vou projetar Lucas, mas lá em 12, 20, 24 de Mateus, você vê Jesus expulsando o demônio que impedia de uma pessoa surda muda. E quando a pessoa é liberta, ela passa a falar e ouvir. Então, a cura foi uma cura completamente espiritual, de ordem física, mas que tinha sua raiz toda ela na espiritualidade. O demônio foi expulso, o surdo ouviu e começou a falar também. Ele não falava e nem ouvia. Em Lucas 11, 20, olha como Lucas narra essa cena. Mas, se é pelo dedo de Deus que eu expulso os demônios, então é chegado a vós o reino de Deus. Por que Jesus dá essa resposta aos fariseus? Essa é uma resposta de Jesus aos mestres da lei e aos fariseus naquele momento. Porque eles estavam questionando, como ele pode expulsar demônios? E aí eles conjecturaram entre eles. Mateus fala de uma forma, Lucas fala de outra. Um fala que eles falavam entre si, o outro falou, eles pensavam entre si que ele tinha expulso aquele demônio por Beelzebu. Mateus narra uma explicação mais longa, Lucas uma explicação menor. Eles vão falar que Jesus, as palavras de Jesus, como pode uma casa dividida prevalecer? Se eu expulsasse algum demônio por Beelzebu, eu estaria dividindo uma casa, né? Mas aí Jesus responde essa frase forte para os fariseus, dizendo assim, mas se é pelo dedo de Deus que eu expulso os demônios, então é chegado a vós o reino de Deus. Mas lá em Mateus, o dedo de Deus, Mateus fala, mas se é pelo Espírito de Deus que eu expulso os demônios, então é chegado a vós o reino de Deus. O mesmo texto, mas aqui Lucas trata o Espírito Santo como o dedo de Deus. Olha que lindo, que expressão linda. Nessa passagem, a gente vê a função do Espírito Santo sendo descrita como o dedo de Deus. É a função. O trabalhador do dia a dia tem funções. Então, ele tem uma função. E Jesus está falando aqui, olha, é o dedo de Deus agindo.
Mas a gente vê nas Escrituras também essa função sendo descrita como a mão, como o braço forte. Quando a gente olha Salmo 136, 12, depois você pode ler o Salmo 136 inteiro, mas só a parte A do versículo diz, com mão poderosa e braço estendido. Fala da libertação do povo do cativeiro. Então, a mão forte e o braço estendido é o Espírito agindo, trabalhando lá no Antigo Testamento em favor do seu povo. Salmo 8,3 diz assim, quando considero os teus céus, obra dos teus dedos, e a lua e as estrelas que tu ordenastes. O salmista também está fazendo uma referência àquele Espírito do Gênesis, que pairava sobre a face das águas, e que fez separação das águas, e pôs o firmamento no seu lugar, o Espírito Santo operando e agindo, o poder do Espírito Santo, que é um poder que ressuscita mortos, pôs a galáxia em ordem. Uou! Que coisa espetacular é você pensar no Espírito Santo dessa forma. A maioria de nós, às vezes, não percebe que o Espírito Santo é quem fez todas essas coisas. Ele manifestou toda a criação. Lembra de uma coisa comigo aqui, Gênesis 1:2 fala o quê? Que ele pairava, ele estava pairando sobre a face das águas. O Espírito pairava, sabe o que ele estava fazendo? Esperando a ordem do Pai. Mas ele estava esperando que o Pai começasse algo. Lembra dessa história? O arquiteto, o mestre de obras e os trabalhadores. O Espírito Santo estava na sua função, pairando, esperando a ordem que viria, provavelmente de quem? Do mestre de obras. E é muito lindo quando você olha e vê que o Filho profere, haja luz. Pastor, mas onde está escrito que é o Filho que profere, haja luz? Lá em João 1, a Bíblia fala assim, no princípio era o Verbo, e o Verbo era Deus, e o Verbo estava com Deus. E por meio da palavra, agora é uma paráfrase minha, eu não tenho decorado, ele criou todas as coisas. Quem era o Verbo? Narrado por João, Jesus. O Espírito pairava. E quando o Espírito pairava, aguardando uma ordem para agir, o que está acontecendo no mundo espiritual? O Pai já projetou alguma coisa. O Pai já projetou esse universo maravilhoso que a gente conhece. Mas o Filho, na sua posição de construtor, daquele que dá as direções, ele diz, haja luz. E o Espírito que pairava se move com o seu poder. E nasce o dia. O sol é colocado no seu lugar e a luz começa a brilhar. Aleluia! O Espírito executa aquilo que foi dito pela palavra, o Verbo que se fez carne e habitou entre nós. Porque o Verbo que se fez carne e habitou entre nós sabe exatamente o plano do Pai, que é aquele que projetou tudo, inclusive eu e você. Aleluia. Eu queria te pedir para fazer uma coisa agora. Você pode aplaudir o Deus Trino, o Espírito Santo, o Filho, o Pai. Nós te adoramos. Senhor, nós aplaudimos o Senhor. Aleluia. Irmãos, você já foi a uma grande sinfonia? Ouviu uma orquestra maravilhosa tocar? Já viu? Já viu uma apresentação assim de orquestra e se encantou com aquilo? Eu já tive a oportunidade de ir a algumas salas de concerto e ouvir músicos profissionais tocando. A gente tem um músico aqui que eu admiro, gosto muito dele. Olhei e lembrei disso, não planejei falar disso não, que é o Tiago. Ele trabalha com a gente no Locomotiva, né? Ele é contrabaixista, professor do Gabriel. Sem ele, o Gabriel nada poderia fazer. E o Tiago, esses dias eu fui ver um concerto, né? Eu já fui 2 vezes vê-lo tocar em orquestras grandes, e é lindo. Quando termina um concerto assim, que é muito lindo, e que você ficou emocionado com aquilo, a música sinfônica, se você ficar ouvindo só no rádio do carro, você não vai ter a mesma sensação de ouvir ela presencialmente. Quem já teve essa experiência? Quando você senta na poltrona de um teatro e ouve uma orquestra tocando e sente aquela sensação, a gente passa isso também no Locomotiva, né? A gente vai nas escolas tocar e você percebe que há um certo encantamento com aquilo. O que você faz depois?
quando termina? É muito espontâneo, porque foi um negócio tão impactante, tão bem feito, que você aplaude. E quando termina, é aquela música grandiosa, você fica até de pé e começa a aplaudir. E não para, tem hora que o povo está tão empolgado com aquilo que ouviu ali, que começa a aplaudir. Eu fico imaginando a criação. Imagina esse primeiro dia, só o primeiro dia, não precisa chegar em nós, não, quando criou o homem. Mas imagina o Espírito Santo se movendo, se a gente pudesse ter uma poltrona para assistir o Espírito criando galáxias, botando o sol no lugar. Esses dias eu vi um vídeo que o professor explicava, ele falava assim, se o sol fosse só 0,0 ponto por cento fora da posição que está, a Terra derreteria. Ou se fosse a inclinação da Terra, por causa da rotação e translação? Rotação e translação, fosse só 1 grau, ou um 0,001 de 1 grau virado, os oceanos se derramariam, não sei na onde que ia derramar. Ia virar um caos, mas é tudo muito perfeito. É o poder desse Espírito. Imagina sentado numa poltrona assistindo. A gente ia ficar de pé e aplaudir um dia inteiro. Falar, uau, o que é isso? Que sinfonia é essa? Que coisa maravilhosa. Esse é o Espírito Santo. Esse é o Espírito Santo. Ele toca de verdade. Ele rege a orquestra de verdade. Ele bota coisa para funcionar. Ele faz acontecer. É o mesmo Espírito que faz acontecer na vida daquele que crê em Jesus como Salvador. É o Espírito que age dentro de você, que age fora de você, que mexe nas circunstâncias e que trabalha em seu favor. Esse é o Espírito Santo que nós cremos. Oh, que coisa especial poder ter essa revelação de Deus. E se tem um texto que mexe com o meu coração por causa da grandeza de Deus, eu também uma vez preguei sobre isso, é Isaías 40. Como Isaías 40 é lindo. E eu olhei para uma perspectiva do Espírito Santo para Isaías 40 nesses dias. Os versos 12 a 15 só. Depois leia o capítulo inteiro de Isaías 40, mas leia aí comigo. Versos 12 a 15 de Isaías 40. Quem mediu as águas na concha da mão, ou com o palmo definiu os limites do céu? Dá uma pausa aí. Algumas traduções dizem, ou com os seus dedos definiu o limite dos céus. Quem? Foi o Espírito. E aí continua. Quem jamais calculou o pó da terra, ou pesou os montes na balança, e as colinas nos seus pratos? Quem definiu limites para o Espírito do Senhor, ou como seu conselheiro o instruiu? A quem o Senhor consultou que pudesse esclarecê-lo e que lhe ensinasse a julgar com justiça? Quem lhe ensinou o conhecimento ou lhe apontou o caminho da sabedoria? Na verdade, as nações são como gota que sobra do balde. São para ele como o pó que resta na balança. As ilhas para ele não passam de um grão de areia. E por aí vai. Eu daria para ficar lendo aqui Isaías até entender, ou tentar entender, quem é esse Deus poderoso e que por meio do seu Espírito se movimenta desde a eternidade na terra. É lá no Velho Testamento, é antes da criação, é aqui no Novo Testamento, é depois da criação. Deus está se movendo pelo seu Espírito na terra. Quantos entendem isso? Digam amém. Amém. Nesse texto também de Isaías, ele é identificado pela sua função. O Espírito do Senhor, ele mantém todo o oceano. Sabe, essa coisa de você... Eu acho que todo mundo aqui já ficou intrigado em algum momento, por que as águas não passam dali? Por que, né? E ultimamente está passando, né? Porque o homem está interferindo tanto, né? Que as águas estão até... as coisas estão acontecendo. Mas o Senhor criou desse jeito. Essas leis, né? Todas essas leis científicas que muita gente já nos provou com as suas fórmulas absurdas, como o firmamento é sustentado, as águas dos oceanos, é o Espírito de Deus quem construiu isso tudo. Uau! A resposta é que para um cientista é muito simples falar isso, né? É muito simples, você resume toda essa complexidade em o Espírito. O Espírito de Deus foi quem criou todas as coisas, os planetas. E
separou os oceanos e segura os oceanos. Ele é muito poderoso, Ele é supremo, Ele tem um poder que a gente não consegue medir, mas Ele decidiu fazer o quê? Morar aí dentro. Olha no olho de alguém e fala, Ele decidiu morar aí dentro. Ele mora dentro de você que crê em Jesus. Ele é Deus e durante toda a criação do homem desempenhou um papel. Em Gênesis 2:7, você vê o seguinte: e formou o Senhor Deus o homem do pó da terra e soprou em suas narinas o fôlego da vida. E o homem tornou-se um ser vivente. Deus é aquele que formou o homem e soprou o fôlego da vida nas narinas do homem. Jó 33:4 diz assim: o Espírito de Deus me fez e o sopro do Todo-Poderoso me dá vida. Esse sopro é o ruá, é a vida de Deus sendo soprada dentro de nós. Esse trabalhar do Espírito Santo, pensando nisso nesses dias, sobre a criação, inclusive a criação do homem, o Espírito Santo estava ali, sabe? Se movendo, se movimentando. E Cristo, o Filho, estava ali, gerando. Eu imagino esse trabalho, né? Eu imagino o Espírito Santo construindo o homem da argila, do barro, e Jesus indo lá dando uns retoques, falando, aqui vai ficar assim, melhor. Então, mas o sopro, que é o Espírito que torna o homem alma vivente, soprado nas narinas, é o próprio Espírito tornando realidade aquilo que o Pai definiu que tinha que ter sido feito. Então, desde a criação, Ele é Deus, porque Ele participou ativamente da nossa criação, não só da criação do mundo. E o Espírito Santo de Deus, em toda a Escritura, a gente vê Ele sendo referido como Deus de diversos nomes. Espírito Santo são 96 vezes que você vê na Bíblia. Espírito do Senhor, 28 vezes. Espírito de Deus, 26 vezes. Espírito eterno, como ajudante, cooperador, como consolador, santo, Senhor, verdade, Espírito de Cristo, de Jesus, de conselho, de conhecimento. Você vê um vasto leque de qualidades atribuídas a esse Espírito. Que Ele é o Espírito de poder, que Ele é o Espírito de entendimento, é o Espírito de sabedoria, Ele é o Espírito de temor ao Senhor, o Espírito do seu Pai. Você não consegue temer a Deus sem o Espírito Santo em você. Não, sabe quando você fala assim, esse é um costume, uma frase dos antigos, né? Eu me incluo nisso. Falta temor na vida dessa pessoa. Na verdade, por que falta temor? Porque não tem o Espírito Santo agindo com liberdade no coração. Por que alguém não teme a Deus? Porque o Espírito Santo não é Senhor da sua vida. Porque quando o Espírito Santo é Senhor, tem temor. Sabe aquela coisa que a gente às vezes luta para fazer, para obedecer? Se o Espírito Santo tem primazia em nós, a gente vai lutar cada vez menos. Porque é prazeroso viver pelo Espírito, e o Espírito obedece à ordem do Filho e do Pai. Oh, glória a Deus. A Bíblia também fala que Ele é o Espírito do seu Pai, o Espírito de glória, o Espírito de graça, mas também é o Espírito de julgamento, é o Espírito de fogo, é o Espírito de vida, é o Espírito de amor, de poder, o Espírito de equilíbrio, o Espírito de profecia, de revelação, de santidade, o Espírito Santo e divino. Ele é digno, Ele é poderoso, Ele é incrível, Ele é maravilhoso, Ele é tudo. Ele é Deus. Ele é o Deus operativo na terra, nesse tempo que vivemos, o tempo da graça. É por meio do Espírito que nós vivemos. Jesus dependia totalmente do Espírito Santo. Jesus não fez nenhum milagre até ser batizado com o Espírito Santo. Você olhando, não vou ler esse texto também não, mas em João 1, anota aí, João 1, do 29 ao 34, e também... aí entrando no capítulo 2, do 1 ao 11, você vai ver o Espírito Santo guiando Jesus. João fala o seguinte: olha, esse aí é o Cordeiro de Deus que eu falei para vocês, que viria após mim, do qual eu não sou nem digno de atar as sandálias dos seus pés. Eu batizo vocês com água para arrependimento, mas Ele vos batizará com Espírito e com fogo. Ele vai batizar vocês. Ele é o que viria. Só que quando João está predizendo o ministério de Jesus, e aí acontece algo poderoso, que Jesus vai ser batizado por João,
João, na sua posição de humildade, ele fala uma coisa muito importante, ele existiu antes de mim, porque embora tivessem gestações próximas, né, às suas mães, ele reconhecia que ele era o Filho de Deus, portanto, gerado na eternidade, e ele diz assim, ele vem porque ele é que vai tirar o pecado do mundo, ele cumpre o propósito de maneira completa, eu só abri o caminho. Em outras palavras, eu estou aqui só fazendo uma coisa muito pequenininha, perto do que ele vai fazer. Ouçam o que ele tem para dizer. E aí é interessante que Deus dá uma honra preciosa a ele de batizar Jesus. E ele testemunha isso nesses versículos que eu citei aqui, capítulo 1 e 2 de João, ele fala o seguinte, e eu vi com os meus olhos o Espírito Santo como pomba descer sobre Jesus. Ele viu o Espírito o enchendo. E Jesus é batizado nas águas e é cheio também do Espírito Santo. A partir daí o ministério de Jesus começa. Porque o Espírito Santo começa a fazer o seu trabalho. É tudo muito perfeito na palavra de Deus. E Jesus, cheio do Espírito Santo, totalmente dependente do Espírito Santo, desempenha o seu ministério. Ele é guiado pelo Espírito Santo e só falou o que o Espírito Santo falava através dele. João 14, 10, diz assim, ó, acho que não pus esse texto aí não, tem? João 14, 10, acho que não tem não. As palavras que eu vos digo não são apenas minhas, mas o Pai que habita em mim é quem realiza a sua obra. Jesus fala, olha, o Pai que habita em mim, ele está fazendo uma referência ao Espírito do Pai que habita nele, que o Espírito do Pai é o Espírito Santo. Ele diz, ele podia falar assim, mas o Pai que está nos céus é quem as diz. Não, ele diz, o Pai que habita em mim. Acompanha aqui comigo. De alguma forma, será que ele se referia ao Espírito Santo como sendo seu Pai, né? Ou ele estava fazendo alguma alusão, olha, o Pai, é a vontade plena do Pai por meio do Espírito falando para essas pessoas. Mas olha Mateus 1:20, o que está escrito. Não tenha medo, o anjo dizendo para José, não tenha medo tomar Maria como sua esposa, pois a criança dentro dela foi concebida por quem? Pelo Espírito Santo. Então ele sabia que em última instância quem tinha gerado ele mesmo, dentro de um corpo humano feminino, era o poder do Espírito Santo. O Espírito Santo gerou o Filho de Deus dentro de uma mulher. Está escrito na Bíblia. E ele fala, tudo que eu faço agora é porque nós estamos intimamente ligados. Ele foi o fator gerador da vida de Jesus. Jesus era íntimo do Espírito Santo. A verdade mesmo é que Jesus e o Espírito Santo sempre trabalharam juntos durante o tempo todo que Jesus esteve aqui na terra. Jesus não fez um ministério solo. Jesus fez um ministério movido pelo Espírito Santo. Jesus faz outra declaração aqui, João 5,19, diz assim, o Filho nada pode fazer sozinho. Não dá, não tem todo o poder necessário. Quem opera as coisas aqui é o Espírito do Pai, é o Espírito Santo quem faz. E se o próprio Jesus, que era Filho de Deus, encarnado na terra, e agora está à direita do Pai, se ele precisava dessa contínua parceria do Espírito Santo para cumprir o seu propósito, a sua missão na terra, quem dirá eu e você? É necessário que o Espírito Santo nos mova e nos guie em cada passo que nós damos, porque senão nós não vamos ser felizes, nós não vamos ser plenos e muito menos cumpriremos a nossa missão. João 14, 15, 18, leia aí comigo, vamos lá. Se vocês me amam, obedecerão os meus mandamentos, e eu pedirei ao Pai, e Ele dará a vocês outro conselheiro, ou também traduzido como ajudador, que... Força, vai lá. Voltarei para vocês. Jesus está
predizendo sua morte, sua partida, mas está dizendo, eu vou enviar um ajudador, um conselheiro. Mas ele diz assim no verso 15, se vocês me amam, antes de começar a falar disso, ele fala, vocês obedecerão os meus mandamentos. Você obedece por quê? Porque ama. Se não ama, não obedece. Só obedece quem ama. Não dá para tirar isso da equação. Se você não amar o Senhor, vai ser muito difícil obedecê-lo. Por quê? Porque as palavras dele chocam muito a nossa humanidade. E não dá para amá-lo sem a ajuda do Espírito Santo. Você percebe que você não vai dar conta, você não vai conseguir amar sem a ajuda do Espírito Santo. Pedro fala um pouco sobre isso, no livro de Atos, o verso 32 do capítulo 5, ele diz assim, nós somos suas testemunhas destas coisas, e assim também é o Espírito Santo que Deus deu aos que lhe obedecem. Há uma concordância do que Pedro fala aqui com o que Jesus disse lá em João. E essa relação de amor e dependência do cristão, ela se dá de uma maneira tão preciosa na nossa vida. Quando você olha para o versículo 16 de João que eu li, está escrito assim, eu rogarei ao Pai e Ele dará a você outro... Leia as duas últimas palavras da frase, outro ajudador. Ou outro conselheiro também. E eu queria caminhar para a minha conclusão de hoje, dizendo o significado e pensando um pouquinho nas duas palavras. Primeiro, outro. Outro, no Novo Testamento, existem duas palavras que podem ser traduzidas como outro no Novo Testamento. São elas, héteros e halos. Está aparecendo aí? Hétero significa o quê? De um tipo diferente. E halos? Outro da mesma espécie. Vou tentar explicar isso aqui com as minhas palavras. Ajuda-me, Espírito Santo. Pensa numa maçã. Aí você come uma maçã. Aí você gosta de maçã. Uau, muito bom. Aí eu vou lá e ofereço para você outra fruta. Laranja, por exemplo. E aí você prova a laranja. Você provou outra de um tipo diferente, mas era fruta. Sim? Sabores diferentes, porque você já conhece maçã e laranja, não conhece? Qual é a palavra usada aqui nos escritos do Novo Testamento? Heteros ou héteros? Heteros, né? Acho que é heteros, não tem acento. Heteros. Por quê? É outra, mas de um tipo diferente. Já halos é quando você come a maçã, e aí depois eu vou lá e te dou o quê? Outra maçã. E o sabor é igual. E aí você prova uma maçã e depois prova de novo outra maçã. São frutas também, não são? Assim como a laranja. Mas a maçã é a mesma da outra maçã, da mesma espécie. Então, quando você quer falar que alguma coisa é da mesma espécie, outra é igual, você usa halos. Adivinha que palavra que está escrito aqui quando Jesus disse isso? Qual? Halos. Jesus usa halos para dizer o quê? O Espírito Santo, que vai morar com você a partir de agora, ele é da mesma espécie, é o mesmo que eu estivesse morando em você, mas não sou eu, é ele. Por que essa afirmação? Porque Jesus era segurança. Jesus era a segurança do olho no olho com os discípulos. Fala que quando você está em situação de perigo, ou em situação de angústia, ou com uma tristeza forte no seu coração, olhar nos olhos de alguém que você confia te traz segurança e consolo. É por isso que quando eu paro para pensar nas situações difíceis, quando eu estou vivendo, e eu fecho os meus olhos e lembro do olhar de Jesus, aquilo me constrange, mas me traz segurança. É assim quando você vive bem com o seu cônjuge, quando sua esposa olha para você olho no olho e fala, amor, vai. Eu sinto que essa é a vontade de Deus. Vai firme. Você pode, vai dar certo. Deus já fez coisas até maiores através da sua vida. Aquilo te traz segurança, não é? Os discípulos tinham isso com Jesus. Assista em The Chosen, aí você vai entender o que eu estou falando. Fala que não é assim.
Toda hora tem uma pausa dramática com aquele fundo musical e Jesus é olho no olho, aqui ó. Pá. E Jesus fala para eles assim: filhos, esse que eu vou enviar para vocês é do meu tipo. Não vai ter olho no olho, mas vai ter presença real dentro de você. Mais do que o olho no olho, é parte de você agora. É Ele quem testemunha dentro de você. Vai, porque eu estou com você. Força, porque eu sou mais forte. Força, porque eu te faço forte mesmo na sua fraqueza. Esse é o Espírito Santo testemunhando dentro de nós. E a outra palavrinha, eu falei do outro, a outra palavrinha que é o ajudador, do grego parakletos. São duas palavras em uma. A primeira é o quê? Para, que significa muito próximo. E a segunda é o quê? De origem do kalel, que significa o quê? Acenar ou chamar. Os apóstolos usavam muito essa palavra para descrever os seus próprios chamados. A palavra kalel. O conceito de chamado que invoca um pensamento de destino, de ação, do que deve ser feito. Então, quando eles estavam falando do seu próprio sentido para a vida, do seu propósito, do seu destino, eles usavam a palavra kaleu. E as duas palavras juntas, parakletos, que se torna para e kaleu, parakletos, tem um significado muito profundo. Jesus está comunicando aqui aos seus discípulos que o Espírito Santo é permanentemente chamado para estar próximo, ao lado de cada um de nós, para prover treinamento, direção, instrução, conselho na nossa jornada. De novo, Jesus disse, Ele é o Paracletos, Ele é o que está permanentemente ao seu lado, provendo para você direção, instrução, encorajamento, ajuda, força, coragem, inspiração quando lhe faltar. Este é o seu chamado, o chamado do Espírito Santo. Essa é a sua missão. Ele nos acompanha na nossa viagem diária até a eternidade para nos ajudar, sem nunca se cansar. Porque Jesus disse e prometeu que sempre estaria conosco. É permanente. É até estarmos com Ele na glória. É agora isso está acontecendo. É lá na rua, é lá no trabalho, é lá na escola. O Espírito Santo está com constância. Então se lembre, Ele é uma pessoa sensível a você. Lembre-se, o Espírito Santo é uma pessoa sensível a você. É apenas necessário que você seja aberto para ser guiado por Ele. Aberta para ser guiado por Ele. Queira ouvi-lo. Como eu disse semana passada, não se preocupe em pedir para Ele falar com você. Pelo contrário, faça da sua oração a seguinte forma: Espírito Santo, eu quero te ouvir, porque falar, Ele está louco para falar com você. Ele quer se comunicar com você. Eu diria para você que Ele está falando. Peça ao Espírito Santo simplesmente para ouvi-lo. E eu quero que você fique de pé agora para nós orarmos juntos. E antes de orar por você, eu quero te perguntar, com que frequência, pela manhã, à tarde, à noite, você diz uma palavra a essa pessoa chamada Espírito Santo? A este que é chamado permanentemente para te assistir, para morar em você e para caminhar com você todos os dias. Com que frequência você abandona a oportunidade de manhã, de tarde, de noite, dizer uma palavra para Ele, de gratidão por quem Ele é, e dizer, eu estou pronto para te ouvir, fala comigo. Eu queria que você refletisse sobre isso, e fizesse um propósito no seu coração, de todas as manhãs, agradecê-lo por quem Ele é, e dizer, eu estou aberto para te ouvir. Agradecê-lo por quem Ele é. E dizer, eu estou aberto para te ouvir.